eu já te convido, você mesmo que está vendo esse vídeo, parar de adiar aquilo que pode mudar a sua vida. Eu não sei o que pode mudar a sua vida, mas você sabe. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando José, eu sou acadêmico de psicologia e tenho aqui esse canal para falar de psicologia. Então, você que gosta desses temas, te convido a ficar, se inscrever no canal e deixar um tema aqui embaixo para a gente gravar um vídeo, né, falando sobre esse tema que você escolheu. Também temos vários outros vídeos aqui no canal que eu espero que você maratone e goste deles. E foi isso. Vamos trabalhar o nosso tema, que é primeiro você começa, depois você melhora. Eu já tenho aqui no canal um vídeo com esse tema, que foi bem no início do canal, gravei, e agora eu quis trazer de novo para falar um pouquinho sobre a importância da gente começar algo, da gente tirar do papel aquilo que um dia a gente sonhou, um dia a gente colocou como meta, aquilo que um dia a gente quis fazer, né? Sentiu vontade, sentiu interesse de fazer. E trazendo para esse ponto, falando um pouquinho de mim, é o canal aqui do YouTube, né, que eu tinha vontade, eu coloquei inclusive nas minhas metas na virada de ano, de 2024 para 2025, coloquei como meta lá, começar um canal no YouTube. E com isso ficou empancado um tempinho, porque eu sempre arrumava uma desculpa. Falei, não, eu vou comprar um celular melhor. Aí eu começo a gravar. Comprei o celular. Falei, não, vou comprar os equipamentos, comprar algumas coisas. E com isso fui trocando, fui comprando, fui conquistando tudo aquilo que eu colocava como meta, que na minha mente era um empecilho para não gravar, fazer algo. E quando eu fui tendo aquilo, eu entendi que o que faltava era disciplina, era colocar o pé no chão mesmo e dizer, vou começar. E com isso começar realmente de fato, né? E não estava acontecendo isso comigo até que um dia eu pensei, não é a falta de equipamento, não é a falta do celular. O celular está aqui, tá o que faltava, né, para iniciar. Eu conquistei, então eu resolvi começar. E com isso eu entendi que é muito importante você ter o ponto inicial, você dá o primeiro passo. Primeiro você começa, independente da circunstância, independente da forma, independente dos recursos. É importante você começar com o que você tem. É importante você usar as ferramentas que você tem no momento, porque é até interessante para você poder se comparar com você mesmo e entender que você está evoluindo. Eu olhando para os meus vídeos hoje, né, dos vídeos passados, o primeiro que eu gravei e os outros, eu percebi que eu estou melhorando no decorrer do tempo. Já estou gravando em casa mesmo no cenário, porque os primeiros eu gravei na praça. Inclusive vou de novo gravar na praça, que é um lugar muito legal para gravar, ao ar livre, né, na natureza. Eu acho que fica bem legal também. Mas eu já estou gravando em casa, já tenho os equipamentos, fiz um cenário, né, que aos poucos eu vou melhorando. E com isso eu quero trazer para você a importância de você começar, porque se você não começa, você nunca vai saber onde você precisa melhorar. Porque às vezes você tem a ideia, preciso fazer isso, preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo. Mas se você não começar, se você não calçar o sapato e entender onde ele aperta, você nunca vai começar de fato, né, e entender realmente o que precisa. Essa é a jogada, né, da vida, é você começar, independente do que seja. Use os recursos que você tiver. Ah, Fernando, mas eu também tenho vontade de gravar e não tenho um celular bom. Grava no celular ruim que você tem. Mas eu não tenho equipamento. Grava ao ar livre. É a vontade, é o desejo que você tem. Não deixe essa falta, né, te paralisar. Porque às vezes a gente vive paralisado num medo, numa angústia, numa falta de dizer só não faço isso porque eu não tenho aquilo. Não, vamos quebrar esse paradigma, né? Quebrar esse pensamento de que não podemos fazer algo porque não temos no momento. Então vamos buscar. Ah, eu não tenho um celular bom? Comece com o que você tem. Se você está me assistindo, provavelmente algum celular, televisão, computador, enfim, algo você está usando. Então é possível você gravar. Pede, sei lá, emprestado de alguém. Tá parecendo até as filosofias de coach, mas não, eu estou usando o meu exemplo. Porque se eu não tivesse começado, eu não saberia como é essa sensação, né, de estar editando um vídeo, fazendo uma capa, postando aqui, vendo os comentários, vendo as pessoas, que eu já recebi comentários de pessoas que se identificaram, gostaram bastante. Então é muito prazeroso você receber a recompensa por ter começado.
Às vezes você vai estar com medo, comece com medo. Às vezes você vai estar com vergonha, comece com vergonha. Porque às vezes a gente tem aquela sensação, mas as pessoas vão me julgar. As pessoas estão muito preocupadas com a vida delas, né? As pessoas mal pensam nos outros. A gente pode pensar no outro alguns minutos, né, do nosso dia e depois rapidamente a gente esquece. Por quê? Porque a gente tem muito problema, a gente tem a nossa vida para cuidar. É impossível, eu digo isso, impossível alguém prestar atenção em você e te julgar o dia todo. As 24 horas que ela tiver, ela ficar focada em você. Não tem como. Essa pessoa ela precisa viver a vida dela, ela precisa resolver as pendências dela, ela precisa fazer o que ela precisa fazer. Ela não vai focar em você. E às vezes a gente que tem uma certa timidez, tem uma certa introspecção, a gente tem esse pensamento ao que os outros vão pensar. Às vezes a pessoa vai pensar qualquer coisa e depois ela vai esquecer, ela mesma esquece. Assim você, quando você vê alguém, algo que você não gosta, algo que você acha vergonhoso, enfim, qualquer coisa, você não pensa e depois você não esquece? Passou um dia, dois, você nem lembra mais aquilo que você pensou acerca de algumas pessoas. Então, dessa mesma forma, são as pessoas. Então, não deixe que o medo do julgamento te paralise. Não deixe que os pensamentos das pessoas que você mal sabe quais são. É impossível a gente saber o que o outro pensa. Se você for deixar de fazer algo, for deixar de viver a sua vida com medo do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar, eu sinto muito te dizer, mas você não vai conseguir viver não, porque as pessoas falam, as pessoas pensam, mas elas esquecem, elas não vão fazer nada demais para poder, sei lá, te prender, te paralisar, te impedir de começar. Não. É importante você se blindar, né, desse medo do julgamento, às vezes medo da rejeição, às vezes medo da não aceitação. É importante você se blindar e entender que basta a sua aprovação. Se você tiver a sua aprovação e entender, pode mudar minha vida? Pode. Eu consigo fazer? Consigo. Vai me trazer algum retorno, seja financeiro, seja emocional, seja treinando minhas habilidades, como aqui no YouTube, eu falando para vocês, eu estou treinando as minhas habilidades de fala, né? Estou trabalhando a minha dicção também, trabalhando a habilidade de editar vídeo, de fazer capa, e aos poucos eu vou evoluindo. Se você pensou em tudo isso, nesses benefícios que pode trazer para a sua vida, então não tem empecilho nenhum para fazer. Você deve fazer. É muito importante você parar de adiar aquilo que pode mudar a sua vida. Às vezes você tem vontade de fazer qualquer coisa que você sabe que tem o potencial de mudar a sua vida e você fica adiando. Então, com isso, eu já te convido, você mesmo que está vendo esse vídeo, parar de adiar aquilo que pode mudar a sua vida. Eu não sei o que pode mudar a sua vida, mas você sabe. Você pode refletir, sabe? Às vezes o que pode mudar a minha vida é estudar para um concurso. Pode mudar a sua vida? Pode. Tem o potencial verdadeiro de mudar a sua vida? Tem. Então comece a fazer. Mas o que os outros vão pensar? Os outros não importa. Os outros não importa. Os outros que vivam a sua vida. Os outros que tente mudar a realidade deles. O importante é você pensar em você. Você se priorizar e se entender. Por quê? Se algo pode mudar a sua vida, é importante você começar e dar o primeiro passo. Às vezes você pode não acertar de imediato, mas a partir do momento que você começou, você vai ter a noção e a percepção de ir melhorando no decorrer do tempo. É por isso que essa frase ela viralizou e eu achei uma frase muito impactante, de primeiro começar, depois melhorar, porque às vezes a gente tem a vontade, o desejo, né, de primeiro melhorar, depois a gente começa, a gente busca primeiro ao nosso redor o que falta e não como começar. É mais ou menos assim que funciona a nossa mente. Então você que tem o pensamento de fazer algo que você sabe que pode mudar a sua realidade, pode mudar a realidade da sua família, eu te convido a fazer, te convido a buscar, né, os recursos que faltam, sim, mas primeiro dá o primeiro passo, porque se você não começar a fazer algo, eu quero estudar para um concurso, mas eu não tenho uma mesa, não tenho uma cadeira. Se você começar, às vezes você vai entender que nem precisa dessa mesa, nem precisa dessa cadeira, precisa mesmo é de você focar, precisa mesmo é de você ter disciplina e estudar, de fazer aquilo com garra, fazer aquilo com vontade e fazer aquilo por você, porque
Às vezes, se fosse para os outros, às vezes, se fosse para o outro, para outra pessoa, você faria. Às vezes, eu me falo essa frase para mim mesmo. Porque às vezes, quando é para a gente adia, vai procrastina e diz: ah, não, depois eu faço. Mas se fosse para o seu chefe, às vezes, se fosse para algum familiar, você faria naquele exato momento. Então, é muito importante, se você tem esse hábito, se tratar como você trata o outro. Às vezes, você prioriza o outro. Então, inverta os papéis, priorize você. E coloque o outro no lugar do outro. O outro merece estar no lugar dele e você no seu lugar. Então comece a se levar a sério. É muito importante você fazer isso. Eu estou aprendendo também a me levar a sério, como uma pessoa que tem sonhos e eu preciso batalhar para realizar esses sonhos. Às vezes você batalha tanto, usa várias horas do seu dia para poder realizar o sonho dos outros e acaba esquecendo e deixando o seu em segundo plano. Então, eu espero que você tenha entendido a mensagem, que é: pare de adiar aquilo que pode mudar a sua vida. Primeiro você começa, depois você melhora. Tá saindo com o barulho do cachorro do vizinho latino, mas eu já gostei bastante desse vídeo, vai ficar assim mesmo. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Valeu. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, já curte aqui, deixa um tema aqui embaixo nos comentários e se inscreve no canal, acompanhe os outros vídeos que nós vamos se ver sempre por aqui, assim, que vai vir mais vídeo como esse, com temas bem legais e diferentes, né? Então, te convido a ficar. Muito obrigado, valeu!